Boa tarde, Dorival. Tudo bem? O que muda no seu trabalho para você voltar a dirigir um time desde o começo do ano, desde a pré-temporada? Ao longo do ano, qual diferença isso vai ter? Olha, eu não sei, não dá para a gente mensurar. Seria importante que voltássemos a ter esse momento. O último foi com o Flamengo em 2012, 13, né? O início de 2013 foi a última montagem que nós tivemos e acabou dando certo. Foi uma equipe que acabou sendo até depois nas mãos do Jaime de Almeida campeão da Copa do Brasil, mas sempre foi um ponto positivo, né, do nosso trabalho, esse período inicial. Eu acho que foi fundamental para a própria sequência dos trabalhos. Eu espero que seja também aqui no Santos importante e que tenhamos aí os resultados que esperamos. Dorival, boa tarde. Eu queria saber de você se já chegou ao seu conhecimento a decisão do Tribunal Superior do Trabalho com relação ao Damião, que está livre para procurar qualquer outra equipe. Você contava com ele para esse ano? Estava esperando o jogador? Se não, como é que você recebeu essa notícia? Olha, o Damião foi nosso jogador no Inter de Porto Alegre, por sinal, teve uma passagem fantástica naquela ocasião. É uma situação jurídica, não é? Eu não tenho assim um acompanhamento a não ser aquilo que esteja saindo também na mídia. Não, até porque eu tenho que me preocupar com aqueles que aqui estão e não com os que possivelmente possam chegar. E o Damião, nesse momento, ele se encontra nessa situação, ainda que pertencendo ao Santos. Por isso que eu prefiro voltar as nossas atenções aos jogadores que aqui estão, e principalmente aguardando por tudo aquilo que possa determinar, né, um aumento do nosso grupo, qualificando esse elenco, que já é bom e que com certeza poderá ter aí um crescimento. É um jogador importante, é um grande jogador, sim, mas é uma situação que envolve o departamento jurídico do clube e a diretoria. Eu não tenho nem como comentar. Lógico, não depende de você, mas você ficou chateado com isso ou não? Não, chateado não, porque eu estou acompanhando toda a situação já há algum tempo, não é de hoje. Eu sei que muita coisa envolveu, desde a chegada do Damião aqui dentro do Santos até esse momento de agora. Então, nós temos que respeitar aquilo que está sendo decidido e nos preocuparmos com a equipe e com aqueles que aqui estão. Dorival, não é segredo para ninguém que uma das prioridades de contratação do Santos é um zagueiro. Qual seria o perfil de zagueiro que você acha que o Santos precisa? Talvez é um cara mais experiente por ter no elenco 3 jogadores na zaga que são da base? Olha, eu acho que na teoria seria, né? Nem sempre o jogador experiente será aquele que dará tranquilidade à equipe. Pode ser que, na maioria das vezes, aconteça essa situação, mas não nos garanta uma condição. O perfil inicial seria, mas isso não quer dizer que, de repente, tenhamos um jogador com outro perfil, né? Até porque o mercado está restrito, muito fechado, e nós temos que nos apressar em razão de estarmos aí já iniciando, né, esses trabalhos e necessitando de termos aí o grupo completo quanto antes para que possamos começar a conhecer, principalmente, esses jogadores que estejam chegando de uma maneira mais direta e mais próxima. Em relação a isso, Dorival, o Santos vai ter 23 dias de preparação no total, contando já, né, com a semana que começou, até a estreia no Campeonato Paulista. Eu queria saber se você tem uma perspectiva de até quando esses reforços podem chegar. E o fato do Santos ser o único time de São Paulo não disputando a Libertadores pode ser usado de uma forma positiva de um lado, porque as atenções vão estar muito voltadas para os outros clubes e pode trazer uma certa tranquilidade aqui? Olha, talvez isso possa acontecer. Volto a dizer que também não é uma certeza, mas eu acredito que as equipes estarão disputando as competições em paralelo e brigando pelas duas situações. Ninguém vai abrir mão do Campeonato Paulista em momento nenhum. Ao Santos restou, né, essa possibilidade. Nós estaremos aí fazendo o melhor possível para que possamos, num primeiro momento, nos qualificarmos para as fases seguintes da competição. Eu espero que a equipe dê uma resposta rápida. Seria importante que esses jogadores aqui estivessem o quanto antes
Não temos assim uma data, até porque negociações elas às vezes se arrastam. O importante é que esses jogadores já estejam desenvolvendo nos seus clubes um trabalho paralelo àquilo que estejamos fazendo aqui e que cheguem numa situação bem melhor do que finalizaram o ano. Dorival, o Marquinhos Gabriel, você já admitiu que gostaria muito que ele ficasse. O Santos fez uma proposta inicial para ele, o Al Nassr, né, não satisfez o Al Nassr, mas a informação que a gente tem é que nenhum clube brasileiro ofereceu ao Al Nassr o que eles estavam pedindo. E até agora o Marquinhos não acertou com ninguém. Se ainda tem uma esperança de repente, isso voltar a ficar a favor do Santos e o Marquinhos ainda poder voltar a ficar aqui, voltar a jogar no Santos? Não, eu não tenho. Eu acho que já deveria ter acontecido, se fosse para acontecer. Não foi possível. Eu acho que cabe a nós buscarmos aí soluções dentro do nosso grupo, trabalharmos com mais intensidade alguns jogadores. A própria volta do Giovani é um fato importante. Marquinhos Gabriel foi fundamental durante todo esse período. Gostaria muito que ele aqui estivesse. Não podendo, não tendo essa possibilidade, é natural que a nossa obrigação é estarmos aí buscando soluções para que tenhamos essa condição preenchida. Dorival, o Santos até agora apresentou só o Paulinho, né? Por que está tão difícil? Você que conversa tanto com a diretoria, deve ter reuniões diárias, deve ter falado também de outros nomes para o Santos correr atrás. Qual que é a versão da diretoria para você? Por que está tão difícil chegar a mais reforços para o Santos? Porque eu acho que o mercado está difícil, todas as equipes estão tendo problemas, raras foram as exceções, uma ou outra contratação aconteceram, a mesma dificuldade enfrentam todos os clubes. É um momento que você tem que buscar internamente, né, a recomposição de um grupo, de um elenco. Estamos vendo aí uma equipe como o Corinthians perdendo jogadores importantíssimos, né, em cima de uma competição. E essas reposições elas estão sendo muito difíceis. Então, temos que conviver com isso. É o momento do futebol brasileiro, né, um momento até de uma transição, e eu acho que nós temos que entender e procurarmos, dentro das nossas condições, suprirmos aí necessidades que cada clube tenha. Dorival, dos 4 grandes de São Paulo, o Corinthians está tendo esse desmanche, o São Paulo perdeu o Luiz Fabiano, perdeu o Pato, o Palmeiras está contratando alguns jogadores, e você, pelo menos no momento, tem o seu quarteto titular, que é o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, o Giovani e o Gabriel. Você acha que a manutenção desses 4 atletas faz com que o Santos saia na frente dos demais? E essa é a grande contratação do Santos, manter esses 4 jogadores? Eu acho que a manutenção de um elenco ele é fundamental de um ano para o outro. É importantíssimo. Não adianta a manutenção se todos nós não tivermos a preocupação de melhorarmos em relação ao ano anterior. E esse é justamente o grande desafio de todo esse grupo. É um fato importante. Agora, vai mostrar se foi correto ou não justamente o desenvolvimento do trabalho e o alcance de resultados. É tudo que nós queremos que aconteça. Mas não vejo uma vantagem considerável. Apenas um fator importante no início de competição. Espero que desenvolvamos aí um grande trabalho e, ao longo do tempo, essa situação se mostre positiva e que os resultados possam acontecer desde os primeiros momentos aí dos primeiros jogos. Dorival, o Marquinhos é um jogador muito caro, né? O Santos não conseguiu contratar por causa disso, tinha que pagar lá. Não é o caso do Robinho. O Robinho vem de graça, o Santos paga o salário do Robinho e, pela informação que a gente tem, já aceita receber menos. O Santos está aí buscando algumas parcerias, né, para conseguir conciliar o salário dele também. E eu queria saber de que maneira você recebe isso, o fato de você saber que pode chegar um Robinho, te dar uma tranquilidade maior, até inclusive pelo fato de ter perdido o Marquinhos? Olha, eu acho que um fato real nesse momento apenas é a perda do Marquinhos. Nós ainda não temos o outro, o que seria o positivo. Então, você falar em cima de hipóteses é uma coisa muito difícil para nós. Eu volto a dizer que eu tenho que valorizar e procurar motivar aqueles que aqui estão e buscarmos soluções aqui dentro. A chegada de um ou outro jogador, naturalmente, que será importante que aconteça,
mas enquanto não vem acontecer, eu acho que esses sim que aqui estão é que terão prioridade e serão valorizados e motivados a buscarem e alcançarem os seus melhores, ou as suas melhores condições, desculpe. Dorival, aqui na frente, boa tarde. Você falou que prefere valorizar quem está aqui, mas hoje surgiram 2 nomes, o zagueiro Renato Chaves e o camaronês Joel. Se você não puder falar sobre a negociação, enfim, queria que você falasse dos jogadores, o que você acha deles, se realmente são bons jogadores e interessam ao Santos. Olha, todo bom jogador vai interessar sempre. É difícil você falar de nomes, porque ao longo desses 30 dias que nós ficamos fora, eu vi nomes assim jogados à torta e à direita e falados diretamente que ou a diretoria estava interessada, ou o Dorival já tinha indicado, e muita coisa que aconteceu aí nem foi falado internamente. Então, eu prefiro só falar alguma coisa quando o jogador aqui estiver. Tá? Como em outras situações aconteceram, pode ser que também, em cima desses nomes, esteja sendo criada a mesma condição. Nós estamos trabalhando para que nomes cheguem, que seriam importantes, que viriam, na teoria, a reforçar esse elenco que precisa em algumas posições, nós temos consciência disso, temos algumas carências, mas temos que trabalhar com aqueles que aqui já estão. Eu acho que isso que é mais importante, é você valorizar aqueles que aqui estão para tentar tirar o máximo e o melhor de cada um deles. Dorival, houve alguma promessa da diretoria do Santos de que nenhum jogador sairá agora nesse início de temporada? E a China, o mercado chinês, te preocupa também? Preocupa qualquer clube brasileiro, né? Até porque tem a multa contratual que, se ela for depositada, acabou. Se o jogador estiver conivente com a situação, não tem o que fazer. A diretoria, eu pedi que procurasse manter, não precisasse contratar, a não ser situações como perdemos o Weller, por exemplo, precisamos de uma reposição. Marquinhos Gabriel. E, do contrário, eu acho que a maior contratação do Santos seria a manutenção desse elenco, desse grupo, trabalhando de um ano para o outro. Eu acho que isso já seria um ponto muito positivo. Agora, competir com o mercado que está em ebulição é impossível. Para qualquer clube brasileiro, vocês sabem muito bem disso.